No auge de uma crise econômica, eles já ostentavam casarões monumentais e piscinas luxuosas. E nem é preciso ser fã de celebridades para saber que a tradição opulenta se mantém. Afinal, sempre teve um propósito e um valor simbólico bem enraizado. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais alguns babados da antiga Hollywood. Na metade dos anos 20, Mary Pickford e Douglas Fairbanks fizeram com que o cinema de Hollywood, enfim, fosse respeitado pela própria comunidade local, após mais de uma década existindo. Mas conseguiram porque os dois eram as maiores estrelas do momento? Não. Conseguiram porque seus filmes faziam milhões de dólares nessa época? Também não. O casal só conquistou esse respeito após construir uma mansão épica, que recebeu visitas aristocráticas. Assim que se casaram em 1920, Fairbanks e Pickford compraram uma casa de campo e em 5 anos fizeram desta casa uma mansão de 4 andares e 22 quartos, repleta de objetos raros, históricos e valiosos, além de afrescos no teto e corredores com painéis de madeira e folheados a ouro. Dizem que foi a primeira casa particular da cidade a ter uma piscina tão grande que o casal podia até remar de canoa. E como Douglas Fairbanks gostava de andar pelado, ele construiu uma pista de corrida debaixo da estrada para poder correr nu, sem que ninguém visse aquilo que só a baixinha da Mary Pickford podia ver entre 4 paredes. Combinando seus nomes, os atores apelidaram a mansão de Pickfair, e 5 vezes na semana eles davam festas badaladas e estritamente exclusivas, onde o convite era literalmente um bilhete dourado. Isso porque, entre os seus convidados, além de artistas e escritores famosos da época, Pickford e Fairbanks conseguiram atrair príncipes do Japão, duques ingleses e até Albert Einstein. Se você fosse um artista iniciante, ser convidado para Pickfair era quase o mesmo que ser um influenciador e hoje ser chamado para a farofa da GK. Lá você podia fazer contatos. A mansão ficou tão popular que em 1928 o próprio prefeito do lugar disse que seu dever mais importante é encaminhar as pessoas para a casa de Mary Pickford. E por que tudo isso trouxe respeitabilidade ao cinema? Simples. A comunidade original de Hollywood odiava o cinema, seus atores, produtores e artistas. O que poucos lembram é que antes de ser apelidada de Sodoma e Gomorra, lar das drogas e da fornicação, Hollywoodland era uma zona bastante rural, controlada por migrantes ricos, donos de terras e de plantações, com seus casarões baroniais e que eram todos religiosos proibicionistas, que abominavam jogos de azar, entretenimento barato e bebidas alcoólicas. Tanto que a lei seca já era uma lei hollywoodiana de 1904, antes mesmo de ser uma lei implementada pelo país todo lá em 1920. Com sua demonstração de opulência, status e rede de contatos, Mary Pickford e Douglas Fairbanks provaram que estavam financeiramente à altura daquela elite ultrapassada. Logo, aristocratas e membros dessa elite estavam fazendo pontas em filmes ou pedindo para entrar no cinema. O problema é que ao tentar impressionar essa elite antiga e tentar se passar por ela, Fairbanks e Pickford acabaram estabelecendo um nível muito alto a se copiar. Em 1990, contudo, a casa deles foi demolida pela atriz e cantora Pia Zadora, depois que a filha dela começou a ver o fantasma de uma mulher de branco que ficava rindo e velando seu sono. Você pode lidar com cupins e com problemas de encanamento, mas não pode lidar com o sobrenatural, se defendeu Zadora num programa de 2012 sobre assombrações. Só que nos anos 20, o artista mais bem pago do cenário era Harold Lloyd, famoso pelo personagem serelepe de óculos que se pendurou num relógio em Um Homem-Mosca de 1923. Harold foi ao lado de Chaplin e de Buster Keaton, um dos grandes comediantes dos anos 20, e fez mais milhões que eles. Então, em 1923, ele comprou um terreno bem próximo a Pickfair, e lá o ator construiu uma mansão, com nada menos que 44 quartos, com sua própria cachoeira, riacho, campo de golfe,
Wolf Cinemateca e uma área chamada de País das Fadas, construída para sua filha, com suas próprias casas e objetos em miniatura e até eletricidade, para que a menina pudesse brincar com Shirley Temple. Foi a casa mais cara que uma estrela viveu na época. Com o tempo, o próprio Harold Lloyd criou superstições sobre a casa e passou a ter pavor da fonte que ele mesmo instalou. Segundo empregados, Harold não dava volta na fonte quando chegava de carro, e a única vez em que fez isso foi na noite em que morreu, aos 77 anos. Se nos anos 20 ter uma mansão era um símbolo de status e ser convidado para entrar nelas era uma exclusividade, nos anos 30 a coisa mudou um pouco. Isso porque em 1929 a bolsa de valores deles quebrou e o país entrou numa recessão que levou milhares à fome e à miséria. Foi aí que o cinema virou uma espécie de refúgio, onde se podia abstrair da pobreza e aqueles atores viraram modelos de inspiração de vida. Então, aquelas inalcançáveis estrelas de Hollywood abriram as portas das casas delas para você espiar. Ou como escreveu Kristen Hunt em 2020 ao Daily Gist. As estrelas tinham que ser criaturas lindas e sobrenaturais, mas também tinham que ser pessoas caseiras e realistas, mesmo que suas casas fossem mansões extensas. Daí aquelas populares sessões de fotos e até vídeos onde se podia ter um vislumbre do dia a dia de Joan Crawford, Loretta Young, Cary Grant e até da nossa Carmen Miranda. Atores que já eram ricos, às vezes até escondiam suas origens, como Yul Brynner e Jack Lemmon, e atores de origem trabalhadora eram vendidos como Cinderelas modernas, para estimular a ideia de que qualquer um que vinha de baixo podia se tornar uma estrela rica e famosa, com direito à sua mansão e piscina. E por falar em piscina, fotos à beira da piscina virou uma maneira de satisfazer um pouco as taradices da época. As piscinas eram um pretexto para se vender a beleza física dos ídolos, mas dentro de um contexto respeitável, diz Rui Castro no livro Um Filme é para Sempre. Então, aquelas fotos aparentemente inofensivas, com galãs de calção de banho e de atrizes de maiô, onde se via um pedaço da coxa, da bunda, era para agradar o povo reprimido da época. E a piscina também ganhou um valor de status e glamour. Não que o público realmente soubesse como eram essas mansões de verdade e seus segredos. Errol Flynn foi um dos galãs aventureiros dos anos 40, mas só depois que ele morreu, descobriram que sua mansão escondia passagens secretas, espelhos bidirecionais e olhos mágicos, por onde ele bisbilhotava visitas no banheiro, enquanto fazia suas orgias pela casa. Com o conservadorismo em alta, motivado por essa crise econômica, essas mansões viraram esconderijos perfeitos, pois Hollywood continuava bastante conservadora. Tirando alguns bares e boates ocultas, os maiores babados mesmo aconteciam dentro dessas super casas. Nos anos 20, Alan Asimova comprou um casarão e lá abriu seu clube de mulheres lésbicas e bissexuais, chamado Círculo de Costura. E sim, a costura não era de roupas, nem com linha e agulha. Já nos anos 30, o epicentro de Hollywood era a propriedade do diretor George Cukor. Cukor era tão esperto que o seu terreno englobava vários bangalôs, que se comunicavam entre si de forma discreta. Assim, ele conseguia fazer a ponte entre vários artistas sem que terceiros sacassem que eles estavam se encontrando. Mas não era só usado para sacanagens. A Mae West, por exemplo, era muito fã da Greta Garbo, que sempre foi bastante reclusa, e um dia o George Cukor conseguiu fazer com que elas jantassem sozinhas sem que ninguém as incomodasse. Mas óbvio que isso era muito útil para encontros homossexuais.
Nos anos 50, porém, o epicentro gay era qualquer casa em que Rock Hudson estivesse, mas especialmente sua mega mansão, onde viveu nos anos 60 até morrer, e a qual ele apelidou de O Castelo, que curiosamente, apesar de enorme, só tinha 3 quartos e poucos banheiros. A casa era protegida por um enorme portão bem escondido para garantir a privacidade do ator. Porém, esse portão e a porta da frente nunca estavam trancados, segundo um amigo de Rock Hudson, porque ele gostava da emoção do desconhecido. Em sua piscina de 12 metros, Rock dava o que chamava de festas da beleza, onde pedia que amigos trouxessem para sua casa 50 homens jovens e bonitos que ele não conhecesse. O resto vocês já podem imaginar. Com o fim da Segunda Guerra e o início dos anos 50 e o fortalecimento do American Way of Life, foi aí que tudo se somou e as casas opulentas voltaram à moda, e ninguém usou isso tão bem quanto Jayne Mansfield. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Em 1958, ela e o marido compraram uma mansão de 40 quartos e lá Jayne construiu o seu Palácio Rosa. Sim, muito antes do Diva Depressão, Jayne cobriu todo o seu banheiro com um tapete rosa felpudo e ela triplicou o número de quartos e todos eram rosa, sua cor favorita. A piscina, também rosa, de 12 metros de largura em formato de coração, trazia no fundo as palavras "Eu te amo, Jayne", desenhadas com azulejos dourados. O que não era rosa tinha formato de coração, e foi provavelmente a casa mais bem personalizada de antigamente, e virou parte da identidade publicitária da própria artista. Afinal, na era do individualismo, mais do que nunca, sua casa não é só mais um lugar onde você vive, sua casa é você. Audrey Hepburn, sempre plácida, nomeou sua mansão na Suíça de La Paisible, a Pacífica em francês, uma casa bem solar, com sofás amarelos, bem iluminada, mas ao mesmo tempo sóbria, arejada e neutra, que combinava muito com a atriz que passou fome na guerra e deu a volta por cima, sem escândalos. Já Elvis Presley, assim que estourou, construiu sua Graceland, com uma entrada colossal com colunas e uma sala chamada Sala da Selva, enfeitada com plantas para que Elvis se sentisse no Havaí. O pai do cantor tinha uma piscina no próprio quarto e toda a família foi enterrada perto da piscina, mãe, pai e até avós. No próprio portão dessa casa, fãs se reuniam aos berros e Elvis só precisava pedir para alguém pegar uma moça lá fora e levar para ele. Mas até hoje a mansão de Elvis virou um ponto turístico e a segunda casa mais visitada dos Estados Unidos, depois da Casa Branca. E aí jaz o ponto final. Depois de ser um símbolo de status, virar um sinônimo de publicidade, agora a casa, ou melhor, a mansão de uma celebridade, no fim vira um santuário. Marilyn Monroe só comprou sua primeira e única casa em 1962 e 6 meses depois ela foi encontrada morta lá, mas a casa parecia refletir seu verdadeiro espírito: tetos com vigas, um pomar com frutas cítricas, tudo bem sereno numa rua isolada, e fãs até hoje fazem peregrinações ao lugar, e ativistas e legisladores em 2023 brigaram para que o lugar não fosse derrubado. Da próxima vez então que virem famosos ostentando mansões com portas e entradas gigantes e piscinas com mini ilhas, lembrem-se que às vezes eles podem só estar seguindo uma velha tradição, quase inconsciente, de querer se passar por uma elite, que muitas vezes sequer os reconhece, como nunca reconheceu milhares de artistas que vieram primeiro. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui, espero que tenham gostado desse vídeo mais leve, mais suave que a gente quis trazer hoje. E uma curiosidade que ficou de fora é que a mansão do Rock Hudson, depois que ele morreu, ela foi comprada pelo diretor John Landis, que, se não me engano, ele dirigiu Um Lobisomem Americano em Londres.
e parece que na época não sabiam direito como se tratava o HIV, e aí o John Landis demoliu toda a casa do Rock Hudson, pelo menos uma parte da casa dele, para reconstruir, porque ele achava que o HIV do Rock Hudson tinha contaminado toda a propriedade, né? Então, para ver também um pouco da ignorância da época, porque o Rock Hudson foi um dos primeiros atores, astros de antigamente que morreu de HIV, né? É isso aí, sócios. Lembrando que temos uma playlist só sobre coisas da antiga Hollywood, babados da antiga Hollywood, que vai ficar disponível aqui na descrição ou nos fixados. Confiram lá, caso você esteja chegando agora e esteja interessado nesses assuntos. Fica aí a dica dos sócios. Muito obrigado pela companhia. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, pelo amor de Deus, para ajudar a recomendar e o YouTube entender que vocês estão curtindo o conteúdo. Pode até deixar dislike também, que também vai entender da mesma forma. Muito obrigado pela companhia. Nos sigam nas redes sociais também, @sociocrônica em todas. E é isso. Muito, muito obrigado e até o próximo conteúdo, sócios. Tchau.